E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a esse vídeo. A maior parte dos vídeos desse canal, eu me dirijo aos membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias. E por causa disso, eu não fico preocupado em explicar as bases da nossa crença, explicar palavras que nós usamos e que muitas outras pessoas, mesmo que são cristãs, não entendem. Por exemplo, selamento, convênio, nasci no convênio, ou nomes que tem no livro de Mórmon, coisas muito específicas da nossa religião. Mas hoje, diferentemente, eu quero gravar um vídeo para aqueles que não são membros da igreja. Vai ser um vídeo curto, tá certo? Eu vou explicar, assim, bem direto, o que é a Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias e o que nós acreditamos. Para me ajudar nisso, eu vou usar um texto que faz parte das nossas escrituras e que as criancinhas, desde o comecinho, quando elas estão na primária, que é a organização para as crianças na igreja, elas aprendem, se chama regra de fé. As regras de fé, elas têm 13 frases, eu posso dizer assim, chaves, né? E são 13 regras de fé que explicam bem o que nós acreditamos. Para começar, deixa eu dizer para vocês que nós acreditamos em Jesus Cristo. Você já percebe pelo nome da igreja, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias. A palavra santos, nesse nome, se refere aos membros da igreja. Não porque nós somos perfeitos ou achamos que só nós vamos ser salvos, não tem nada disso. É porque nós queremos ser santificados pelo poder de Jesus Cristo. Nós cremos que Ele é o Salvador e Redentor da humanidade. Que os profetas do passado falaram sobre a missão dele, que ele nasceu, conforme dizem as escrituras, de uma virgem, que aos 30 anos ele iniciou seu ministério, organizou sua igreja, realizou milagres, depois de ser perseguido, crucificado e morto, tendo realizado a expiação, que é o sacrifício infinito e eterno. Nós vamos falar mais sobre isso, como parte fundamental de nossa crença. Ele ressuscitou no terceiro dia e possibilitou que todas as pessoas possam também ressuscitar. E se forem fiéis aos mandamentos de Deus, possam ter um lugar no reino de Deus. Então, só vendo o nome da igreja, a gente já percebe isso. É uma igreja, uma organização, e essa organização ela começou em nossos dias no dia 6 de abril de 1830. É importante que tenha uma organização formal, tinha só 6 pessoas, né? Tinha mais pessoas, mas que assinaram para organizar a igreja naquela casa bem pequenininha no interior dos Estados Unidos, só 6 pessoas, no dia 6 de abril de 1830. Desde lá, a igreja cresceu assim muito. A Igreja de Jesus Cristo ela está no mundo todo, é uma igreja mundial. Tem, sei lá, quase 17 milhões de membros ou mais, eu nem sei, já até perdi a conta. O livro de Mórmon, que é um livro sagrado junto com a Bíblia, e nós vamos falar mais, ele já está traduzido em mais de 100 idiomas. Vocês encontram missionários por toda parte. Os países de língua portuguesa que me assistem, Brasil, Portugal, Cabo Verde, Angola, Moçambique, e as pessoas que falam português estão espalhadas pelo mundo, já viram 2 missionários andando para cima e para baixo, né? Sejam rapazes, sejam moças, tem a plaquinha e eles são bem simpáticos, estão sempre procurando ajudar. Então, esses são os missionários da igreja que levam a mensagem de salvação. Se você tiver alguma dúvida, seja das coisas que eu falar, seja alguma coisa que você leu na internet, ouviu, vai para os missionários e eles vão poder ajudar. Bom, eu vou deixar o texto que eu estou usando nas regras de fé referenciado para que você possa ter mais informações. Mas vamos lá. Primeira regra de fé. Cremos em Deus, o Pai Eterno, em seu Filho Jesus Cristo e no Espírito Santo. Então nós cremos na Trindade. Nós cremos que Deus é literalmente o Pai do nosso espírito, que Ele nos ama, que nós podemos recorrer a Ele em oração. De fato, somos ordenados a orar todo o tempo, quando nós acordamos, quando nós vamos dormir, antes das refeições, em família, individualmente. Jesus Cristo, como eu falei na introdução, é o ponto central da nossa fé. Nós cremos no Evangelho de Jesus Cristo. Nós cremos que podemos ser salvos através do seu nome. E cremos no Espírito Santo, que é o Consolador e testifica tanto do Pai e do Filho. Segunda regra de fé. Cremos que os homens serão punidos por seus próprios pecados e não pela transgressão de Adão. Nós acreditamos na história que está nas Escrituras, na criação do mundo, Adão e Eva. E quando Adão foi colocado na terra, e Eva, eles tiveram a oportunidade de escolher
comer do fruto proibido ou não. Eles escolheram comer. E apesar de ter sido ruim em termos assim, porque eles transgrediram uma lei de Deus, foi bom porque se eles não tivessem comido, não tinha dado início à humanidade, o plano de salvação não aconteceria. Por causa da queda do homem, veio a dor, a tristeza, a morte, mas também a oportunidade de redenção. Então, Adão caiu para que os homens existissem, diz uma escritura famosa que está no livro de Mórmon. E os homens existem para que tenham alegria. Graças a Jesus Cristo que veio no meridiano dos tempos, nós podemos ser redimidos da morte física, que todos nós vamos passar, né? Vai acontecer eventualmente, seja numa idade avançada ou nova. Vamos morrer. A carne vai voltar ao pó. E o espírito vai voltar a Deus. Mas nós podemos ser ressuscitados pelo poder de Cristo. Todas as pessoas, boas ou más, serão revividas por Jesus Cristo. E um outro ponto importante é que também Cristo venceu a morte espiritual, o pecado. Se nós exercemos fé nele, nos arrependemos e guardarmos os mandamentos, nós então seremos perdoados e no fim salvos no reino de Deus. Cremos que por meio da expiação de Cristo, expiação é o sacrifício infinito e eterno que Jesus Cristo, só ele, por ser unigênito, o único filho de Deus, podia realizar. Lucas, mas você não falou que todos somos filhos de Deus? Somos, mas o único que nasceu aqui na mortalidade como filho de Deus foi Jesus Cristo, tinha parte de Maria, parte de Deus. Por causa disso, ele tinha certos atributos e poderes que podia realizar um sacrifício infinito. Ele podia sofrer pelas dores, tristezas, aflições de toda a humanidade que já tinha vivido, que vivia naquele momento, que viveria ainda, de mundos infinitos criados pela mão de Deus. E depois desse sofrimento imenso, ele podia, se resistisse, apresentar então a misericórdia. E aqueles que se arrependessem não iam sofrer mais os danos de seus pecados, porque Cristo já tinha sofrido por eles e podiam ser libertos. Mas Cristo deu as condições do arrependimento. Então, se exercemos fé nele e guardarmos seus mandamentos, teremos a misericórdia de Deus. A expiação é a doutrina central da nossa fé. Então, é muito importante a gente estudar ela sempre, sempre tem mais o que aprender. Diz aqui que por meio da expiação de Cristo, toda a humanidade pode ser salva pela obediência às leis e ordenanças do Evangelho. As ordenanças estão mencionadas aqui no próximo, né, as iniciais, aqui na próxima regra de fé. Diz o seguinte: cremos que os primeiros princípios e ordenanças do Evangelho, Evangelho é o plano de salvação, são as boas novas que Deus anunciou. São, primeiro, fé no Senhor Jesus Cristo. Segundo, arrependimento, que é mudança de coração, de mente, não ter mais disposição de fazer o mal. Terceiro, batismo por imersão para a remissão dos pecados. Então nós precisamos ser batizados por alguém que tem autoridade, não é qualquer batismo e não é de qualquer forma. Tem que ser da mesma maneira que Cristo foi batizado. E então vamos receber a imposição de mãos para o dom do Espírito Santo. O Espírito Santo é tão importante que uma vez perguntaram para Deus qual é a diferença da sua igreja para as demais, né? E ele estava, inclusive, na frente do presidente dos Estados Unidos quando ele deu essa resposta. Ele disse: nós podemos diferenciar a nossa igreja das demais pelo modo que é dado o Espírito Santo e como ele se manifesta na vida dos membros. Quinta regra de fé: cremos que um homem deve ser chamado por Deus, por profecia e pela imposição de mãos, por quem possui autoridade para pregar o evangelho e administrar suas ordenanças. Essa regra de fé é muito relevante. Por quê? Quando Joseph Smith era jovem, ele tinha 14 anos. Ele estava procurando saber como ser salvo. Ele queria saber essas coisas e houve, no lugar que ele morava, um alvoroço por questões religiosas e ele não sabia qual igreja se unir. Porque ele pensava assim: para mim ter salvação, preciso me unir a alguma igreja. Mas qual que é a igreja certa? Se todos ficam brigando, se eles interpretam a passagem da Bíblia de uma maneira diferente, então como é que é? E aí ele foi procurar. Quando ele decidiu, por ter lido uma escritura em Tiago 1,5 que diz: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, ele foi e perguntou a Deus. E Deus disse: essas igrejas que estão estabelecidas na terra não são a minha igreja. As pessoas não têm autoridade para ensinar e para administrar as ordenanças do batismo, do dom do Espírito Santo. Então Joseph esperou. Até que mensageiros especiais, como João Batista, que batizou Cristo, Pedro, Tiago e João, os apóstolos originais de Cristo, apareceram como seres ressurretos e deram autoridade por imposição de mãos a Joseph. Então Joseph recebeu
o sacerdócio, que é o poder de Deus, a autoridade, de quem antes já tinha. E aí ele pôde passar essa autoridade em diante. Os homens da igreja que têm o sacerdócio receberam a autoridade de alguém que já tinha e podem traçar essa linha até Joseph Smith, que recebeu de Pedro, Tiago e João, que receberam do próprio Salvador Jesus Cristo. Então nós cremos nisso. Nós cremos que um homem chamado por Deus precisa da parte de profecia? Precisa receber revelação para saber se aquela pessoa vai ser chamada por Deus ou não. Mas não é o fato de ter um sonho ou de ouvir uma voz que você já é autorizado a pregar. Você precisa receber essa autoridade de quem já tenha recebido antes. Tá certo? E isso é para pregar o evangelho e administrar as ordenanças. Então, as ordenanças do batismo, do dom do Espírito Santo, a bênção de cura, todos os dons mencionados nas Escrituras nós cremos, mas é preciso uma ordem. Na Igreja de Deus nós temos a ordem do sacerdócio. Sexto, ligado a essa doutrina, a sexta regra de fé. Cremos na mesma organização que existia na igreja primitiva, quer dizer, na igreja que o próprio Senhor Jesus Cristo organizou. Tem gente que pensa que Cristo não organizou nenhuma igreja. Não é verdade, porque quando ele está falando com Pedro, ele diz o seguinte: Pedro, sobre a pedra da revelação estabelecerei a minha igreja. Cristo, ele não fala estabelecerei um culto, uma seita, ou você vai estabelecer a sua igreja. Pedro não fala estabelecerei a minha igreja. Então ele está falando de uma organização formal. Ele quer que os discípulos se reúnam, não é uma filosofia, não é uma ideia, é uma organização. E aí Pedro e os demais apóstolos, depois que Cristo ascende aos céus, continuam a pregação e organizando ramos da igreja em toda parte. Então nós cremos que nessa mesma organização, e como que era organizado? A gente vai aprender depois, por causa de Pedro e Paulo, como que era organizada a igreja do passado. Nós sabemos que tinham, por exemplo, apóstolos, profetas, pastores, mestres, evangelistas, e a mesma coisa tem na igreja hoje. Nós temos um profeta, nós temos 12 apóstolos. Isso é maravilhoso. Logo que a igreja foi organizada, o Senhor já deu revelação de que os 12 apóstolos deviam ser chamados, e mais tarde foram. E hoje nós temos um profeta e 12 apóstolos. Joseph Smith foi o primeiro profeta, ele veio a ser assassinado depois, mas foi chamado um outro profeta, Brigham Young, e assim sucessivamente. E hoje nós temos o presidente Russell Nelson, que é nosso profeta. Nós cremos no dom de línguas, profecia, revelação, visões, cura, interpretação de línguas, etc. Os dons mencionados nas Escrituras, eles acontecem em nossos dias também. E sou testemunha de que essas coisas são reais. Mas na nossa igreja, você não vai lá numa reunião e vai ver as pessoas pulando, gemendo, caindo de forma... Isso não tem. Nós não acreditamos nesse tipo de manifestação. Nós procuramos ser serenos e sabemos que o Espírito Santo, ele manifesta coisas extraordinárias, mas a casa de Deus é uma casa de ordem. Nós cremos nessas manifestações e muitas vezes nós não falamos sobre elas por serem sagradas demais. Então mantemos ela, sim, guardada no nosso coração, e quando o Espírito nos inspira, nós compartilhamos essas coisas especiais. Cremos ser a Bíblia a palavra de Deus. A Bíblia é um livro sagrado e é o nosso livro principal. Veja, se não fosse a Bíblia, Joseph Smith nunca teria restaurado o Evangelho, sido instrumento de Deus para trazer tanta restauração, porque foi através da passagem da Bíblia de Tiago 1,5 que ele foi recorrer a Deus. A Bíblia não é a fonte final da verdade. A fonte final da verdade é Deus, mas os homens e mulheres que sacrificaram tanto para que a Bíblia chegasse até nós, os profetas que escreveram, os santos do passado que copiaram esses textos e tiveram tanto sacrifício para que nós tivéssemos a palavra de Deus, eles fizeram um trabalho maravilhoso e nós nos regozijamos. Mas a Bíblia em si, também o livro de Mórmon, Doutrina e Convênios, não é o final. O final é Deus e eles servem como guia para acessarmos a revelação de Deus. Então nós acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus. Nós amamos, valorizamos, citamos, nós simplesmente somos um povo melhor por causa da Bíblia. Nós estudamos diligentemente, temos curso no seminário, temos curso no instituto, na escola dominical, nós estudamos a Bíblia dos 4 anos. 2 anos são a Bíblia, um Velho Testamento e um Novo Testamento. Então, assim, dizer que nós não amamos a Bíblia é dizer uma besteira, a pessoa realmente não nos conhece. Mas veja que importante, desde que a Bíblia seja traduzida corretamente, porque tem algumas coisas na Bíblia que
Com o passar do tempo, ficaram erradas. Algumas partes foram tiradas, outras acrescidas, algumas coisas modificadas, especialmente números. Alguns números da Bíblia eles são confusos, né? Mas a própria Bíblia fala de outros livros que não está lá. Então a gente não acredita que a Bíblia é um livro encerrado e completo, de forma alguma. A Bíblia, essa palavra significa biblioteca, ela foi sendo acrescentado livros com o decorrer dos anos e nós acreditamos em novas revelações. E é por isso que diz aqui, também cremos ser o livro de Mórmon, a palavra de Deus. Cremos em doutrina e convênios, em pérola de grande valor, e se Deus quiser dar mais escrituras, nós queremos receber, porque quanto mais palavra de Deus, melhor. Nós não cremos que Deus encerrou a sua fala, cremos que Ele ainda fala. E de fato, é por isso que tem a 9ª regra de fé. Cremos em tudo que Deus revelou, em tudo que Ele revela agora, e cremos que Ele ainda revelará muitas coisas grandiosas e importantes relativas ao reino de Deus. A 10ª regra de fé diz o seguinte: cremos na coligação literal de Israel e na restauração das 10 tribos, que Sião, a Nova Jerusalém, será construída no continente americano, que Cristo reinará pessoalmente sobre a terra e que a terra será renovada e receberá sua glória paradisíaca. Muitas doutrinas em apenas uma regra de fé. Não se preocupa. Vou explicar rapidamente, mas certamente um estudo mais aprofundado deve ser feito se você quiser entender melhor essa doutrina aqui. A coligação de Israel significa que Deus fez convênios com nosso pai Abraão, Isaac e Jacó, Jacó que se chama Israel, e as 12 tribos de Israel. Esse convênio significava o seguinte: se eles guardassem os mandamentos, eles seriam abençoados aqui na terra, tendo uma terra para cuidar, tendo a família, e também seriam abençoados na eternidade, com bênçãos de exaltação. Mas eles não foram fiéis, então o Senhor dispersou eles. Levou para vários lugares, eles foram dominados, destruídos. Enfim, depois de muito tempo, Deus começou a reuni-los. E essa ocasião foi vista pelos profetas passados. Eles falaram com grande alegria do dia em que o Senhor coligaria, reuniria Israel dos 4 cantos da terra. E é o que está acontecendo hoje. Então a missão da Igreja de Jesus Cristo nos últimos dias é coligar Israel. Durante a coligação nós vamos ver muitos milagres, e a coligação acontece pela obra missionária e também pela obra vicária. Obra vicária? Sim. Depois que Cristo morreu, ele foi ao mundo espiritual e pregou, isso está ensinado na Bíblia, estabeleceu a igreja no mundo dos espíritos. Nós acreditamos que o homem é um ser dual, tem a parte do corpo e do espírito. Bom, o espírito continua ativo depois da morte, vai para o mundo dos espíritos, mas aqueles que não aceitaram o evangelho, eles vão para um lugar que nós chamamos de prisão. E aí eles têm a oportunidade, por causa de Cristo, de receber os missionários, de serem ensinados. E quando eles aceitam a mensagem do evangelho, eles podem se arrepender e ir para o paraíso. E aí fazem parte da Igreja de Deus, se preparando para uma ressurreição gloriosa. Nós cremos nisso, que é o plano de salvação. Nós cremos também, porque isso é ensinado nas Escrituras, que Sião será construída nesse continente americano. Quando Cristo voltar, haverá 2 capitais na era do milênio, que vai ser uma era de paz, conforme ensinam as Escrituras. Uma será lá em Jerusalém, antiga Jerusalém, e outra Nova Jerusalém, que vai ser construída nas Américas. 11ª regra de fé. Essa é a única regra de fé que não começa com a palavra cremos. Diz assim: pretendemos o privilégio de adorar a Deus Todo-Poderoso de acordo com os ditames de nossa própria consciência e concedemos a todos os homens o mesmo privilégio, deixando-os adorar como, onde ou o que desejarem. Essa regra de fé fala da liberdade religiosa. Se você não acredita no que estou falando, tudo bem. Agradeço por você estar ouvindo, pelo menos. Mas se você pensa diferente, defende uma coisa diferente, eu vou te respeitar, eu respeito, e nós aprendemos isso na Igreja dos Cristãos nos últimos dias. O seu direito de pensar e de adorar como você bem entender. Então a liberdade religiosa é uma bandeira importante e tem sido desde o começo da Igreja. A Igreja hoje se une a muitas pessoas que defendem a liberdade religiosa, independente de sua crença. 12. Cremos na submissão a reis, presidentes, governantes e magistrados, na obediência, honra e manutenção da lei. Então somos bons cidadãos, nós participamos do processo democrático. Se é possível, né, tem países que não é possível votar, mas onde é possível,
Os membros são incentivados a participar, votando conscientemente, dependendo do partido. A igreja não toma uma posição partidária, né? Os líderes da igreja não usam o púlpito da igreja para dizer, votem nesse partido, vota nesse candidato. Não. Mas nós somos convidados a estudar as questões políticas e a considerar aquilo que é melhor. Cada um de nós, assim, pode escolher conforme a consciência. E tem membros da igreja que são mais à direita, tem outros que são mais à esquerda. Tudo bem. Na Igreja de Jesus Cristo, nós não vamos brigar por causa de política. Nós reconhecemos que existem pessoas boas em todo o espectro, né, político. E nós queremos que as melhores decisões sejam tomadas pelos nossos governantes. Então nós oramos por ele, nós procuramos fazer o melhor como os bons cidadãos do país em que vivemos. 13. Cremos em ser honestos, verdadeiros, castos. Nós não temos relação sexual a não ser com nossa esposa, no caso de mulher, com seu marido. Nós cremos em ser benevolentes, virtuosos, em fazer o bem a todos os homens. Na realidade, podemos dizer que seguimos a admoestação de Paulo que está lá na Bíblia. Cremos em todas as coisas, confiamos em todas as coisas. Suportamos muitas coisas, esperamos ter a capacidade de tudo suportar. Se houver qualquer coisa virtuosa, amável, de boa fama ou louvável, nós a procuraremos. Por nós sermos essas pessoas que aspiram bem e querem fazer o melhor, a igreja tem muitos projetos humanitários para ajudar o próximo. A igreja, ela tem universidades, ela tem escolas que ajudam seus membros a progredir. A igreja, ela constrói capelas, imprime livros como as escrituras e ela também constrói templos. Os templos são diferentes das capelas. Lá é um lugar muito sagrado, é a casa de Deus e exige uma preparação para entrar. A igreja crê nos mandamentos como a lei do jejum, a lei do dízimo e outros que estão mencionados nas escrituras. Bom, esse foi um resumo bem assim rápido sobre a crença dos membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias. Tem muitas outras coisas que eu podia dizer, estou ansioso para fazer isso, mas sua experiência vai ser muito mais personalizada se você conseguir contatar os missionários e falar com eles. Eu vou deixar um link aí para que você possa falar com os missionários, mas se tiver alguma coisa específica que eu possa ajudar, menciona aí também nos comentários, que eu vou procurar trazer através de um vídeo ou através de uma postagem num blog, tá certo? Agradeço por vocês terem assistido. Se você é um membro da igreja e assistiu e quer compartilhar isso com seus amigos para explicar quais são nossas crenças básicas, fica à vontade. Obrigado e até a próxima!